Quem pode ir a Jesus? Que meios o homem pode usar para chegar até Cristo? Existe um caminho, existem normas, existem regras para chegar até Jesus Cristo? Existe uma instituição única estabelecida para que o homem se chegue até Cristo? Existe um clero religioso? Existe ordenanças religiosas para que o homem chegue até Cristo? Ou não? O que é que a Bíblia diz sobre isso? As religiões, elas divergem. Por quê? As pessoas, dentro da religião, criam mecanismos, doutrinas e dogmas ensinam aos seus fiéis que o homem só chega a Cristo através dessas práticas. E eles fundamentam esses dogmas e esses ensinamentos, as doutrinas humanas, dentro de uma tradição religiosa e dentro de um clero, que em algumas instituições é chamado de magistério, de ancião, de corpo que rege as doutrinas daquela instituição. E nós podemos perceber o que a palavra de Deus diz é totalmente contrário a isso. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, vamos entender o que é que o próprio Mestre nos ensina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fica claro nesse texto, assim como Isaías 42, 43, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, como o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, não existe embaixo do céu nenhum nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Ele não deixou uma igreja humana para levar você até ele. Ele não deixou uma instituição humana para levar você até ele. Ele não disse que a mãe da natureza humana dele era mais a segunda ordenança para você chegar até ele. Ele não disse que os líderes religiosos de qualquer instituição religiosa era o terceiro passo para chegar até ele. Ele não disse que o alto clero, o presidente geral daquela religião, o papa daquela religião, o líder maior daquela religião, o monge maior, era o quarto caminho para você chegar até ele. E ele não disse que os sacramentos daquela ou de qualquer religião era o quinto passo para chegar até ele. Ele só disse que ele é o mediador entre Deus e a humanidade. E ele é o caminho entre o homem que será salvo e o Pai. Só isso. O que passar disso é doutrina humana, heresia, doutrina de demônio, ensinamentos humanos que não levam você a lugar nenhum. E que prende você a uma religião que defende um princípio exclusivista, quase como o extremismo. Porque as religiões exclusivistas, elas beiram o extremismo. O exclusivismo pode ser chamado de extremismo moderado em alguns termos, em algumas situações. Então, só vai a Cristo, a Jesus Cristo, por meio do chamado eficaz dele. Não tem nada a ver com obrigações a servir, se converter a uma religião humana, acreditar que a mãe do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é uma ferramenta até ele, acreditar que os líderes daquela religião é uma ferramenta até ele, acreditar que o líder maior daquela religião é uma ferramenta para chegar até Cristo e acreditar que sacramento, que ordenança nenhuma religiosa é também uma atribuição e uma condição para a salvação. Aqueles que ensinam tudo isso, eles colocam nas obras humanas e nos homens corresponsáveis na salvação humana. E quando você diz isso, você está dizendo que o sacrifício de Cristo é ineficaz e precisa de outras atribuições humanas para que ele possa fazer efeito na sua vida. E quando você diz isso, você está legislando em nome de Deus. Você não escreveu as Sagradas Escrituras. O Verbo não se revelou na sua vontade. O Verbo se revelou na sua palavra e não no que você está dizendo. Só vai até Jesus Cristo por meio da palavra dele e do chamado eficaz que ele faz. E não de crenças ou ordenanças em nenhuma religião humana.